Muito bem, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Estamos voltando neste último devocional para esta semana, ao qual Deus nos deu mais um devocional, finalizando, na verdade, esta semana de preparativo para a aula 2 do nosso estudo dos livros de 1 Samuel e 2 Samuel. E o tema de hoje do nosso devocional trata com o seguinte tema: os filhos são herança do Senhor. E o texto bíblico ao qual nós vamos tratar hoje se encontra em Salmos 127:3, que diz assim: os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Queridos, o ano de 2021 ele está acabando, e a oração que eu faço a Deus é para que a nossa fé, irmãos, esteja realmente fundamentada, consolidada na palavra de Deus. A palavra de Deus que ele tanto nos revela sobre as promessas e a herança que o Senhor preparou para seus filhos. E você sabe qual é o significado da palavra herança? Querido, se você for no dicionário, você vai encontrar a seguinte explicação para essa palavra: é um conjunto de princípios jurídicos, veja, que trata sobre justiça, que disciplinam a transmissão, ou seja, a passagem, a entrega do patrimônio de uma pessoa que morreu a seus sucessores legais. E dentro de uma visão bíblica, eu chamo herança de legado, algo que recebemos de nossos pais ou de alguém. Mas eu queria focar o texto nos 5 versículos desse Salmo 127, que é uma canção de peregrinos escrita pelo rei Salomão. É um salmo de sabedoria, que trata da segurança e a prosperidade. E esses dois, ele não dependem de esforços humanos, mas da bênção de Deus, que enriquece o meu e o teu lar com a presença de filhos. Queridos, eu olho para esse salmo e fico pensando num casal que vive sem a presença de filhos. Como deve ser difícil. Mas há uma promessa, e aqueles que se pegam a essa promessa, juntos como casal, Deus vai trazer uma mudança completa nesta esperança que o casal possa ter. Porque o texto, irmão, ele diz assim: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Aí vem o versículo 3. Os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Há um texto que fala em aljava, que é o local onde o guerreiro coloca as flechas que são a nossa herança, que são aquilo que Deus
nos dá para enfrentar as vicissitudes da vida no tempo da nossa velhice. Eu quero dizer para você, meu irmão, que esse texto também aqui, escrito pelo rei Salomão, fala sobre as obras de Deus. E uma das obras de Deus, ele trata também da providência divina nos negócios terrenos da humanidade. Porque, no geral, com relação a esse cuidado que Deus nos transfere através do seu amor, Mateus, capítulo 10, versículo 29 e 30 diz: não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Providência divina nos negócios terrenos da humanidade. E aí, no geral, Deus traz essa perspectiva de que Ele é o grande provedor de tudo. Querido, Deus também subjuga os desígnios humanos. Provérbios 16, 9 diz: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Olha, os empreendimentos humanos são vãos sem Deus. É por isso que aqui no versículo 1 e 2, queridos, desse Salmo 127, ele fala assim: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Então, esses empreendimentos humanos que nós estamos buscando são vãos sem a presença de Deus. E neste Salmo 127, meu querido, nos seus versículos 3, 4 e 5, vai tratar da família, dos pais e dos filhos. Queridos, é interessante que você nota que os filhos são uma dádiva de Deus. Olha o que diz Gênesis 33, 5. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são estes? Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. É uma dádiva, querida. Também os filhos são uma bênção e um bem. Olha a poesia no livro de Jó, no seu capítulo 21, 11. Eles soltam os seus filhos como um rebanho, seus pequeninos põem-se a dançar. É muito forte. Provérbios 17, 6 fala de filhos como uma coroa para os idosos. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos e os pais são o orgulho dos seus filhos. É muito interessante e importante a gente entender isso. Salmo 107, 41 diz assim: tira os pobres da miséria e aumenta as suas famílias como rebanho. E o Salmos 127, 4 e 5 fala de flecha. Neste salmo temos algumas metáforas, irmãos, que são 5 elementos que se destacam: a guerra, o alvo, o valente, a flecha, o arco. Meus queridos, quando nós observamos aqui no texto de 1 Samuel, capítulo 1, versículos 19 a 20, observamos o seguinte texto: na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher, Ana, e o Senhor se lembrou dela.
Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Meus amados, é importante observar o valor que foi dado a este filho por Ana. Ela entendeu que este filho seria a sua maior e melhor herança. Quero dizer para você, meu amado, minha amada irmã, que Jesus, ele também nos alerta. Lá em João, capítulo 14, versículo 23, vou buscá-lo agora, 14, 23, que diz assim: Jesus respondeu: a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem, e o meu Pai a amará, e o meu Pai e eu viremos viver com ela. Olha só, a partir do instante que você recebe Jesus, se torna morada de Deus. Começa a desfrutar da herança preparada para seus filhos. Não vamos perder essa oportunidade de herdar tudo o que o Pai já confiou aos seus filhos. Eu e você somos herdeiros de tudo que Deus preparou. Então, te agarra nessa promessa e vamos viver um tempo de Deus como família rica, como família próspera, como família de Deus nesse tempo de dificuldade. Nada vai te faltar. Deus estará contigo sempre. Apenas caminha com Ele, com Jesus, como caminhou Ana durante o tempo de peregrinação no deserto que ela viveu, humilhada, destratada, mas alcançou a sua maior herança, que foi o seu filho Samuel. Que Deus te abençoe, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida, te alargue as fronteiras e te dê a paz. Fica com Deus, em nome de Jesus. Amém.